Graça e paz, meu amado, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Preto e estou aqui com meu irmão Daniel. Se apresente aí, Daniel. A paz, Lucas. A paz, meus irmãos. Sou mais conhecido como Daniel da Informática. Quem é de Bananal conhece. Quem é de Bananal conhece. Meus irmãos, hoje iniciaremos um nosso novo projeto aqui de fazer um bate-papo acerca de assuntos inerentes à fé cristã. Será realmente uma conversa aqui, assim como você teria na sua casa, com o seu colega, com seus pais, e por aí vai, onde abordaremos assuntos que são referentes à fé cristã. Nós não temos o intuito aqui de trazer um conteúdo que seja um estudo bíblico sistematizado, mas realmente uma conversa simples do qual você poderá compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, que gostam de ouvir sobre o Evangelho, ou que querem aprender mais sobre o Evangelho de uma maneira bem simples. E para começar o nosso bate-papo, não teria nada melhor do que falarmos sobre as boas novas, o Evangelho de Cristo, o que é o Evangelho e por que é boas novas. Então, para começar a nossa conversa, vou pedir para o nosso irmão Daniel introduzir esse assunto para a gente aí. Então, Lucas, você já deu um pontapé inicial, né? O que significa Evangelho? Evangelho significa as boas novas, boas notícias, trazendo para a nossa linguagem mais atual. Quando você está contando uma boa notícia para alguém, isso é um evangelho. Se a gente for no significado da palavra em si. Mas quando a gente está falando do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está falando de boas notícias que Jesus nos trouxe. Só que a melhor forma da gente entender as boas notícias é a gente entender por que elas são boas notícias. Se tem uma boa notícia, tinha algo que não era bom, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que dar uma volta e entender primeiro por que é boas notícias. Então, vamos entender as notícias ruins, as má notícias. Justo. As má notícias é que todos nós somos pecadores. Demais. Não há uma pessoa sequer nesse mundo que não cometa pecados, praticamente. Eu acho que nos nossos dias vai ser muito difícil a gente achar uma pessoa que não cometa pelo menos um pecado no dia. A gente peca muitas vezes até sonhando, né? A gente está lá pecando. E essa é a má notícia, que nós somos pecadores. Nós erramos o tempo todo. E por nós sermos pecadores, nós estamos infringindo as leis de Deus. Realmente. Nós estamos ofendendo a Deus a todo momento. E eu sei que você gosta desse assunto, quando a gente fala dessa questão de como que nós ofendemos, né, a Deus. Cara, demais. Porque assim, eu penso muito sobre a questão da infinidade, da santidade de Deus. E nós, criaturas tão pequenas, tão efêmeras, que com um sopro passamos, né, conseguimos, com nossas próprias forças, nossa própria vontade, infringir a vontade santa de Deus. E de uma maneira que nos é muito natural. Porque para pecar, não precisa fazer esforço. O pecado ele vem muito fácil. Então a gente infringe a santidade infinita de um Deus infinito. E pensando nisso, como poderíamos pagar então por uma ofensa também infinita? Sim, Algo muito grande, né? Eu acho que até trazendo ainda mais para os nossos dias atuais, seria o equivalente a eu chegar para você e te ofender. Sim, realmente. Agora, se eu pegar aquela mesma ofensa e fizer, por exemplo, ao presidente da República, ao presidente dos Estados Unidos, alguém de muita... ou um juiz, por exemplo... Realmente. Aqui, embora talvez tenham sido as mesmas palavras, mas o que muda é a quem eu ofendi. O nosso julgamento é totalmente diferente. Agora, se nós, na nossa vida, assim, diante as leis dos homens, a nossa lei, a gente já é julgado por ofendermos alguém importante, realmente. Imagina ofendermos diariamente a Deus, que é o Criador de tudo o que existe. Então, a gente vive uma situação complicada porque Deus ele não pode passar pano para isso. Ele é justo. Ele é justo, é um dos seus atributos. Ele é justo, ele tem que exercer a sua justiça. Então, se nós erramos, se nós pecamos, se nós o ofendemos,
Nós precisamos pagar por essa ofensa. Realmente. Agora que vem a questão, essa que é a má notícia. Como nós podemos pagar a Deus por essas ofensas? Se a nossa salvação, essa nossa salvação depende de um ato nosso para estarmos diante de Deus de forma pagarmos, né, por essa injustiça, esses erros, né, que nós cometemos, a gente vê que a gente está perdido. Completamente lascado. Ninguém se salva, porque ninguém consegue pagar essa dívida a Deus. Cara, realmente, a gente parando para pensar dessa maneira, fica, assim, uma situação que é, no mínimo, desesperadora. Porque, ok, eu tenho um crime a ser penalizado e uma pena da qual não posso pagar. É como se eu tivesse uma dívida em dinheiro muito grande e eu não tenho recursos para pagar aquela dívida. Eu preciso que alguém com aquela quantidade de dinheiro, ou no caso da nossa salvação, com aquela quantia de santidade, possa pagar no meu lugar. Porque por mim mesmo ficaria no meio do caminho e aos prantos, né? Porque pensa numa má notícia, hein? Pensa numa má notícia. Exatamente. Aí que entra as boas notícias, né? Aí entra a parte boa. Que existe uma maneira, graças a Deus, de que essas ofensas, os nossos pecados, eles sejam quitados. Eles sejam pagos. E como que é, Lucas? Como que nós podemos chegar diante de Deus com os nossos corações tranquilos, dizendo, eu não te devo mais nada? Cara, eu vou falar sinceramente para você, para mim, num completo ato de loucura, humanamente falando. Cristo, sim, na sua infinita misericórdia, sem ter feito nada, que é o que mais me pega, sem ele ter feito nada, se entregar, assim, para sofrer a punição, não apenas minha, não apenas sua, mas de toda a humanidade, aqueles que já morreram e aqueles que ainda vão nascer. Então você imagina o tamanho da carga que Cristo sofreu ali, e ele de boa vontade, que é o que mais pega, cara, boa vontade. Ele foi lá, eu pago, Pai. Por isso que a gente fala, né? Um amor incondicional, um amor que a gente não consegue medir, né? Faltam palavras para a gente descrever. Tamanho é o amor de Deus, de ele se encarnar, né? Assumir a forma humana, ao mesmo tempo que ele não deixa de ser Deus, mas ele se esvazia, assume, para que ele possa ser a ponte entre os seres humanos perdidos, que estão lá, que amam pecar, né? Esse que é o ponto. A gente não só peca assim, eu pequei sem querer, não, a gente ama pecar, né? Mas eles se tornam como um de nós, e é o ser humano perfeito. É ali a nossa referência. Quem nós deveríamos ser é o que Jesus foi. Que missão, hein? Que missão. E ele ali, através da sua morte na cruz, ele paga os nossos pecados, ele carrega os nossos pecados ali no seu corpo. É por isso que a morte de Jesus não é a morte de um homem qualquer. Ali ele está carregando em seu corpo os nossos pecados. Completos. Por isso que a gente vê aquela cena dele suando sangue, né? Ali o seu sofrimento, já muito antes até da cruz acontecer, ele já estava sofrendo, porque toda carga do pecado recaindo, né, sobre ele. E eu acho, Lucas, que vale a pena a gente finalizar esse vídeo, né? Como que nós podemos, né? Então, receber essa graça de sermos salvos. Realmente, cara, é o que você falou. Quando a gente entende que havia uma má notícia, a gente entende por que essa é uma boa nova, uma boa notícia. Alguém pagou pelos nossos pecados. E assim, não há nada que nós possamos fazer além de coração aberto e falar, Cristo, por favor, cara, que eu seja um de seus filhos. Me permita me achegar a Ti na sua infinita bondade e me tenha como seu filho. Porque
eu não teria como pagar e você, por livre e espontânea vontade, pagou por mim. Então eu aqui, em completa humildade, demonstrando toda a minha insignificância, peço encarecidamente, poxa, olha para mim de alguma maneira, sabe? Que eu seja como aquele ladrão da cruz, que não importa, que seja no meu último suspiro, que você tenha essa vontade de falar, calma aí, você vai estar comigo no paraíso também, sabe? Não tem notícia mais maravilhosa do que essa. Exatamente isso. Eu acho que para que o evangelho, essa boa notícia, porque não adianta só a gente saber da boa notícia. A gente quer participar dessa boa notícia, quer fazer parte. A gente, primeiro ponto, reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos merecedores da ira de Deus. Eu sei que se a gente morrer hoje e a gente for para o inferno, é justo. Mas quando a gente se arrepende e a gente diz, Senhor, eu sei que eu, por mim mesmo, não tenho condições, eu sou imperfeito, mas eu entrego a minha vida para que você possa trabalhar nela. Eu creio em Ti, eu deposito toda a minha fé, minha confiança em Ti. Aí, meu amigo, o restante é com o Espírito Santo. aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, aquelas coisas que você gostava de fazer, que você amava, mas era errado. Nossa. O Espírito Santo agora vai começar a mostrar para você, sai dessa vida, não faz mais isso, se afasta de determinadas pessoas. Novo, né? Aí sim ele começa um trabalho na nossa vida de nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. Bom, muito obrigado, cara. Que baita conversa para começar aí. Não tem coisa melhor do que conversar sobre Jesus. Caramba, maravilhoso, né? Valeu, meu irmão. Então, meus amados, que o nosso Altíssimo Deus possa ter te abençoado de alguma maneira e que, em nome do seu Filho Jesus, você seja abençoado por essa palavra. Se for possível, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu comentário aqui se você gostou desse conteúdo, se você quer que se repita, sugira temas do qual você quer ouvir a gente conversando sobre, mais pessoas participarão, terão dias que não serão mais eu e o Daniel, serão outras pessoas, mas compartilhe com alguém, deixe seu comentário, curta esse vídeo, porque é muito importante que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam mais sobre o Evangelho de Cristo. Então, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Rapaz. Rapaz.